O texto que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é um texto que eu gosto muito e quero passar um tempo aqui pensando com vocês nele. É o texto que está no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do verso 14 até o verso de número 21. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. À medida que você encontrar o texto, meu querido irmão, se for possível você se colocar em pé, se coloque, a fim de que também eu possa aqui identificar quantos já acharam um texto, e assim eu proceda com a leitura. Evidentemente está projetado, mas caso você abra seu texto aí na sua Bíblia, então fique em pé, e eu vou proceder à leitura quando todos encontrarem. Efésios capítulo 3, do verso 14 até o verso de número 21. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome. Santificado seja o teu nome. E nós nos colocamos aqui, meu Pai, em dependência, em reconhecimento, ó Deus, do quanto precisamos do Senhor, de ouvir da Tua voz, da direção do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Pois o Senhor, conforme nós lemos aqui no Salmo 100, o Senhor é bom, e na Tua bondade o Senhor permite, ó Deus, que a igreja se reúna em comunidade, e, ó Deus, com liberdade que temos de culto, temos aqui o privilégio de estudar a Tua palavra, mas não apenas, ó Deus, embasado em conhecimento humano. O Teu Espírito Santo tem guiado a Tua igreja ao longo dos dias, dos anos, das décadas. E mais uma vez, ó Deus, nós aqui estamos reunidos carecendo de instrução, que para nós é como alimento, o pão que cai do céu, pão verdadeiro, pão que alimenta. E nós te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração nessa noite. Quando o teu povo, ó Deus, se reúne aqui, alguns acompanhando, ó Deus, pela internet, que o Senhor, ó Deus, com graça e misericórdia, fale aos nossos corações nessa noite. É o nosso pedido sincero. Peço que o Senhor conduza o meu coração, a minha mente, minha vida, perdoa os meus pecados, me capacite também aqui, ó Deus, meus irmãos, para entender, mas que todos nós aqui, ó Deus, possamos ser edificados pelo agir do Senhor neste lugar. Assim é a nossa oração sincera diante do Senhor, e assim oramos, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero pensar com vocês aqui nessa noite sobre esse texto, e trazer aqui uma temática para nós analisarmos aqui, olhando para o livro de Efésios, e esse trecho aqui que nós acabamos de ler. Na verdade, o livro de Efésios é um livro muito rico, e nós temos aqui textos magníficos que são importantíssimos para a doutrina cristã, e esse trecho aqui do capítulo 3, ele é certamente importante para a nossa meditação. E eu quero já adiantar aqui o que nós vamos pensar nessa noite. Sei que tem um grupo aqui da igreja que gosta de anotar os temas, os tópicos. Então eu já adianto aqui sobre o que nós vamos falar nessa noite. E o tema é orientações para uma vida cristã plena.
orientações para uma vida cristã plena. E são duas orientações olhando para esse trecho aqui que nós estamos estudando nessa noite em Efésios. A primeira orientação é: busque comunhão com Deus. E a segunda orientação é: reveja as prioridades da sua vida. Orientações para uma vida cristã plena. Em primeiro lugar, busque comunhão com Deus, e em segundo lugar, reveja as prioridades da sua vida. Como eu vinha falando, a carta de Paulo aos Efésios, ela é interessantíssima. É uma carta rica de conteúdo, é uma carta profunda, é uma carta importante para a história da igreja, mas quando você olha para a igreja de Éfeso, é certamente a igreja de Éfeso uma dessas igrejas interessantes para nós passarmos um tempo estudando sobre ela. Até porque a igreja de Éfeso e a carta que está escrita aqui à igreja de Éfeso nos permite estudar o que Paulo está dizendo, mas com algumas camadas a mais que nos são permitidas por toda a escritura, porque a pregação deve apontar para toda a escritura. Isso me chama a atenção, porque nós temos aqui na carta aos Efésios a oportunidade de ver algumas coisas. Por exemplo, essa igreja foi uma igreja que Paulo plantou, e nós temos a descrição dessa igreja sendo plantada lá no livro de Atos. Portanto, nós temos aqui o que é dito sobre essa igreja no seu nascedouro, no seu nascimento, como foram os seus primeiros dias, como foi que o evangelho chegou naquela cidade e como o evangelho impactou aquela cidade. Um avivamento acontece em Éfeso, a ponto de que pessoas, a cidade de Éfeso, conhecida como a cidade da grande deusa Diana, e o evangelho chega e arrebenta com aquilo, arrebenta com a idolatria, a ponto de gente que ganhava dinheiro com a idolatria à deusa Diana, começa um movimento, um motim, querendo perseguir os discípulos de Cristo, porque eles queimaram livros de feitiçaria, abandonaram a idolatria, e agora estavam sendo impactados pelo evangelho de Jesus. Nós temos isso descrito ali no livro de Atos. Temos o carinho de Paulo com aquela igreja, quando ele, por conta das prisões, ele precisa passar por aquela região, chama os presbíteros de Éfeso para orar com eles e se despedir deles, e o texto é lindo. É texto que a gente usa quando vai despedir da igreja. Eu lembro quando despedi da igreja de Goianésia, minha última reunião do conselho, li esse texto com os irmãos, ajoelhamos e choramos juntos, nessa possibilidade do amor cristão que une os vínculos, que nos faz caminhar por Cristo. Está registrado na Bíblia, Atos 20, Atos 19. Nós temos a carta que Paulo escreve a esta igreja, e aí, na carta que Paulo escreve, ele recebe informações dessa igreja, e como pastor que passou por lá, que plantou aquela igreja, ele agora instrui, e ele está escrevendo a igreja, e nós temos essa carta maravilhosa, a qual nós estamos ancorados, mas não para por aí. Nós temos o livro de Apocalipse, e nós temos o próprio Senhor Jesus, dono da igreja de Éfeso, se dirigindo àquela igreja ali no capítulo 2 de Apocalipse, e trazendo uma exortação à segunda geração daquela igreja. E isso também é magnífico, porque nós temos então, como que em mosaico, uma descrição dessa igreja, e é por isso que nós precisamos pensar sobre essas orientações para uma vida cristã plena. Na verdade, a igreja de Éfeso é uma igreja que, quando a gente percebe esse avivamento, e a firmeza daqueles irmãos ali, doutrinários, e até o que vai acontecer ali, quando Jesus se dirige àquela igreja lá no livro de Apocalipse, falando que aquela igreja foi firme, perseverante na doutrina. É interessante ver Paulo defendendo a doutrina, e depois Jesus falando sobre a doutrina da igreja de Éfeso, carinhosamente, né, e respeitosamente. Às vezes a impressão que eu tenho, olhando para a igreja de Éfeso, é que a gente poderia chamar de igreja presbiteriana de Éfeso, né? Passaria bem. Uma igreja firme na doutrina, uma igreja dedicada, uma igreja nascida no evangelho, e nós temos esse mosaico dessa igreja diante de nós, o seu início, os seus desafios, a sua caminhada. E agora nós temos aqui essa igreja enfrentando lutas, e o apóstolo Paulo escreve para ela. Paulo está em prisão quando se dirige a essa igreja, e ele, das prisões, ele manda então orientações para que aqueles irmãos pudessem seguir na caminhada cristã. E aí nós temos, do verso 14 até o verso 21, uma temática que o apóstolo Paulo vai abordar, e me chama a atenção a ênfase que estão aqui, a ênfase que é dada por Paulo dentro de toda a riqueza do livro de Efésios, mas nesse trecho de 14 a 21, como é importante para nós buscarmos uma vida de plenitude, como termos isso como meta, como foco na nossa caminhada. E a primeira coisa, meus irmãos, para termos uma vida
de plenitude, uma vida cristã plena, buscarmos essa vida de santificação diante de Deus aqui, enquanto nós somos desafiados nessa jornada, busque sedentamente comunhão com Deus. Busque diariamente, busque constantemente, busque como prioridade comunhão com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz ali no verso 14 e 15, ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que me chama a atenção é que Paulo vem num contexto de que ele sabe que ele está falando como liderança, como alguém que plantou aquela igreja, mas não só como alguém que plantou aquela igreja ali da Ásia Menor, ele está falando como líder que passou por lá, como pastor que é um apóstolo, que tem autoridade para falar, e na sua fala, ele sabe que as suas orientações são preciosas, ele sabe a importância da teoria, e é muito interessante estudar o apóstolo Paulo nos seus escritos, que Paulo é profundo na teoria, mas em algumas oportunidades Paulo mostra que ele não é apenas teórico, ele é prático. E o livro de Efésios, por ser um livro profundamente teórico e de profunda doutrina, Paulo pincela com aspectos que chamam a atenção da vida cristã prática, e aqui ele está apontando para nós a beleza e a importância da comunhão com Deus. Ele vem argumentando sobre doutrina, ele vem falando ali sobre a nossa adoção em Cristo, o fato de sermos eleitos em Cristo, e ele agora vai falar aos irmãos daquela igreja dizendo o seguinte: eu tenho orado por vocês. Veja, oração é um tema importante para nós. Oração para nós cristãos é vitalidade. É tema que é caro para nós, é tema de livros e livros escritos sobre essa questão. Mas falar sobre oração não significa que você é um homem de oração ou uma mulher de oração. Entender sobre oração não quer dizer que você sabe orar. Entender os conceitos técnicos de oração não quer dizer que você seja uma mulher que ora. Paulo vai falar sobre doutrina, mas ele pausa o que ele está falando e faz questão de registrar: por esta causa, me ponho de joelhos. Eu vou orar por vocês neste momento. E ele registra a oração dele. Mas ele poderia simplesmente falar que orou, ele poderia simplesmente colocar o conteúdo, mas ele dá ênfase que ele é um homem que ora, ele é um homem de vida de piedade, ele é um homem que está buscando o direcionamento de Deus, e isso mostra para nós que ele é um homem que no coração dele, a comunhão com Deus é algo importantíssimo. E por que ele está fazendo isso, meus queridos irmãos? Fica evidente, esse homem que está falando é aquele que plantou a igreja. E diga-se de passagem, meus queridos irmãos, que quando você lê aqui o texto falando da plantação da igreja de Éfeso, você vê a manifestação da graça de Deus na vida daqueles irmãos. Você vê um avivamento acontecendo, você pega a descrição, você vê milagres acontecendo. E isso é fruto do agir de Deus. Agora Paulo está dizendo: não nos esquecemos que nós somos um povo que precisa de orar. Precisamos de oração. E ele chama o povo à oração, sendo ele o primeiro a orar. E ele se colocando de joelhos e dizendo: por esta causa eu me coloco de joelhos. Meus queridos irmãos, me chama a atenção que Paulo, ele se coloca como exemplo. Ele se coloca como exemplo de vida de oração. E nesse aspecto aqui, nesse primeiro argumento aqui, a pergunta que fica é: como está a sua comunhão com Deus? Como você tem buscado a sua comunhão com Deus? Como tem sido a sua vida de comunhão com Deus através dos meios de graça que Deus concedeu, que é a leitura da palavra de Deus, oração e outros meios que Deus mesmo estabelece na sua palavra? Você tem buscado uma vida de comunhão com Deus? Você tem se dedicado a isso? Me chama a atenção também, além de Paulo se buscar como exemplo, se colocar como exemplo e dizer: olha, estou orando, vamos orar. E estimular os irmãos a isso, sendo ele um líder de oração, Paulo também mostra a ênfase do gesto, né? Ele poderia simplesmente dizer o seguinte: por esta causa me coloco por esta causa estou orando,
mas eu gosto dos detalhes que a Escritura nos apresenta. Você reparou no detalhe? O detalhe é o gestual que Paulo destaca aqui. E Paulo diz: eu estou orando e estou orando de joelhos. Bem, nós como bons presbiterianos sabemos que não é a posição da oração que vai dizer que a sua oração é mais profunda ou não, mas não deixa de ser interessante perceber que Paulo dá esse destaque. E o destaque para mim é para apontar para algo. E o que Paulo está apontando aqui é a profunda dependência que Paulo tem e a necessidade que ele tem da comunhão com Deus. Gestual não significa que você é alguém de comunhão com Deus, mas gestual, vez ou outra, representa aquilo que está no nosso coração, externa aquilo que é interno. Quando a gente faz o batismo na igreja, né? O batismo é um sinal externo de algo que é interno. O batismo é gestual. E existem gestuais que apresentam para nós algumas coisas importantes. E Paulo se coloca de joelhos para demonstrar a importância e a necessidade da igreja de buscar comunhão com Deus por causa da sua dependência de Deus. Isso é magnífico, meus irmãos. Se eu quero uma vida cristã de comunhão plena, a primeira orientação, meu querido, é busque incessantemente comunhão com Deus. Como está a sua vida de comunhão com Deus? Será que tem sido só de domingo a domingo? Será que a abertura da sua Bíblia é só nos cultos aqui? Será que o seu alimento de Deus é só quando o pastor Roster e os outros pastores pregam? Será que a sua oração é só quando os presbíteros vêm aqui para orar? Ou você tem sido alguém que tem buscado a Deus no seu dia a dia? Isso me faz lembrar uma história que eu vivenciei há uns tempos atrás. E eu lembro que eu estava em Goiás nessa época, e a gente recebeu a notícia de um antigo pastor, querido nosso, que tinha falecido. Ele tinha sido pastor da igreja que eu era pastor, ali em Goianésia, e tinha jubilado lá na igreja, inclusive, mas já tinha passado pela cidade, tinha ido para outra cidade, estava em uma outra cidadezinha no interior de Goiás, e veio a notícia: faleceu o pastor Amador. E evidentemente, por ele ter tido uma história na igreja que eu era pastor na época, nós montamos uma comitiva e fomos lá no velório do pastor Amador. E também no velório do pastor Amador, muita gente estava lá, porque o pastor Amador, pai de um ex-presidente aqui do Mackenzie, né, pai do presbítero Maurício Menezes, então muita gente foi a Goiânia, porque ele foi sepultado em Goiânia. Então tinha muita gente naquele dia, muita gente de Brasília, muita gente de Goiânia, muita gente de São Paulo, muita gente do interior do estado de Goiás, porque aquele pastor tinha passado por vários lugares, plantado igrejas, feito um trabalho maravilhoso como servo do Senhor. Gente do Mato Grosso, de vários lugares, um bandeirante do cristianismo havia sido chamado pelo Senhor. E nesses velórios de pessoas importantes que passaram por essa terra, muita gente quer falar, né? E muitos falaram, muita gente falou, muita gente reconhecendo ali o ministério do pastor Amador, muitas palavras bonitas, e eis que uma senhorinha pede a palavra. E aquilo me chama a atenção, porque quando ela vai à frente, todos percebem que aquela senhorinha já era uma senhorinha bem idosa. E ela, quando pega a palavra, ela já de cara fala a idade dela. Ela diz que tem mais de 100 anos, ou 100 anos, 101 anos, alguma coisa assim. Uma senhorinha bem idosa, ali na casa dos 100, 101 anos. E aí todos ficaram atentos, o que uma senhorinha de 100, 101 anos vai falar? E ela pega e fala assim: olha, eu fui ovelha do pastor Amador. Tive o privilégio de ter sido ovelha dele há alguns anos. E aí todos se encantaram, né? Aquela senhorinha falando sobre ter sido ovelha do pastor Amador. Aí quando de repente ela, com 101 anos, ela começa a falar assim: meus irmãos, nós precisamos buscar a Deus nas nossas vidas. E aí, ok, tudo bem. E aí de repente ela vai para a próxima fala: eu, com a minha idade, tenho necessidade de buscar Deus ainda hoje. Eu preciso de Deus, eu falhei, eu tenho falhado na minha caminhada com Deus. E quando ela falou, ela tem falhado na caminhada com Deus, eu falei assim: meu Deus. Eu fiquei lá assim, olhando para ela e pensando assim: meu Senhor, o que é que uma senhora de 101 anos peca? O que é um pecado de uma mulher de 101 anos? Mas me chamou a atenção isso porque ela estava num sentimento de quebrantamento e anseio por Deus, e ela dizendo:
Precisamos buscar a comunhão com Deus, precisamos buscar do Senhor, precisamos do perdão de Deus. Hoje o pastor Amador está com o Senhor, mas nós ainda estamos aqui, precisamos da comunhão com Deus. E aquilo entrou no meu coração e falei, meu Deus, uma senhora de 100, 101 anos, desejosa da presença do seu Redentor. Que isso seja realidade no meu coração. Quantas vezes? E aí, antes de ir para o segundo argumento, quantas vezes nós nos acostumamos com o sagrado? Eu lembro dos primeiros dias que a gente chegou aqui nesse espaço transitório, que não é o espaço da Igreja Unida oficial. É interessante como a gente se acostuma, não é, irmãos? Primeiro culto aqui, a gente estava desajustado aqui, né? Sem jeito. Vai passando os domingos, a gente se acomoda, a gente se ajusta. Não é verdade? A gente se acostuma. Quantas vezes, com o passar dos dias, nós nos acostumamos com a presença de Deus e não a buscamos mais de maneira intensa em nosso coração? Se eu quero uma vida comunhão plena com Deus, meus irmãos, busque comunhão com Deus. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e diz, por esta causa, por esta igreja, por esse assunto, pela vida de vocês, por esta família, eu me coloco de joelhos e tenho orado pela vida de vocês. O meu segundo argumento com vocês, meus queridos irmãos, se eu quero uma vida, orientações para uma vida cristã plena, o meu segundo argumento é, reveja as prioridades da sua vida. Veja, se em primeiro lugar nós temos a descrição de que Paulo diz acerca de si mesmo, falando aos irmãos, eu vou orar por vocês e vou orar de joelhos. Em segundo lugar, nós temos aqui o conteúdo da oração. E aí nós temos uma mensagem profunda do apóstolo Paulo, porque ele vai dizer lá a partir do verso 16, e olha o conteúdo do que Paulo diz, para quê? Então o conteúdo da oração, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo registra a sua oração, e na sua oração Paulo vai falar daquilo que é importante para nós. E quanto mais eu estudo a humanidade, eu vejo que Paulo cita na sua oração coisas que estão na nossa agenda, nos nossos sonhos, nos nossos planejamentos, nos nossos anseios. Sabe por quê, meus irmãos? Paulo vai orar por conceitos que a gente vê no nosso dia a dia. Ora, veja, Paulo ora por riqueza, uma palavrinha que a gente ouve o tempo inteiro na nossa vida, riquezas. Quantos não sonham em ser ricos? Quantos não vivem a sua vida inteira buscando riqueza, ou tentando segurar a sua riqueza? Riqueza está na pauta de Paulo na sua oração. Interessante. Paulo ora por poder. Ah, meus queridos, na caminhada da vida, quantos e quantos eu já não cruzei pelo caminho, ansiosos por poder, em busca de poder, querendo algum tipo de poder, querendo algum tipo de relevância, de fama, de influência, de ter alguma influência sobre os outros, algum poder sobre os outros. Paulo ora por poder, está no conteúdo da oração dele. Mas não somente isso, na oração de Paulo ele ora por habitação. Quem nunca teve no seu coração o sonho de ter uma casa, né? Antigamente tinha aquela frase, o sonho da casa própria. Quem é que nunca sonhou por casa? Quem é que nunca almejou ter a sua própria casa? E as pessoas até dizem, né, quando recebe a chave da casa, e aí as pessoas postam hoje em dia nos stories, né, aqui a chave da minha sonhada casa, adquiri, estou devendo aí 50 anos, mas está aí a chave da minha casa. A habitação. Pois bem, no conteúdo da oração de Paulo, ele está falando sobre habitação, queridos. Paulo fala sobre influência. Vivemos em uma sociedade em que as pessoas querem ser influentes,
querem ser os influencers do momento. Paulo ora por amor. Amor que é tema de canções. Amor que é tema da humanidade nos seus escritos, nas suas histórias. Amor que é um assunto que passa e perpassa vez ou outra em nossas vidas. Amor é um assunto que está sempre no nosso radar. Pois bem, Paulo ora por isso também. Veja, Paulo ora por riqueza, Paulo ora por poder, Paulo ora por habitação, Paulo ora por influência, Paulo ora por amor. Paulo faz uma oração curta, poucas palavras, mas profundas palavras, palavras que movem a humanidade. Mas Paulo tem uma perspectiva diferente da nossa. Porque quando Paulo ora por riqueza, olha o tipo de riqueza que ele está pedindo. Ele diz: eu estou orando para que vocês sejam ricos, mas que vocês sejam ricos da glória de Deus. Essa é a riqueza que é importante para Paulo. Paulo ora para que as pessoas tenham poder, mas ele diz assim: o poder que eu quero que vocês tenham é o poder do Espírito Santo, e vocês sejam fortalecidos nesse poder, mediante o Espírito na vida de vocês. É esse o poder que vocês têm que ter. Paulo ora por habitação. A gente quer habitação, né? Aí Paulo diz: não é essa habitação que você está pensando pela qual estou orando, mas é outra habitação, é casa. Mas eu oro para que você seja a casa de Jesus Cristo. Que Cristo habite em vosso coração. Que você seja a casa de Jesus, que você seja a casa do Espírito Santo na sua vida. Paulo ora por influência. E quando ele ora por influência, ele diz lá que nós precisamos estar arraigados em Cristo. Paulo ora por amor. E aí ele vai ter toda uma descrição sobre amor na sequência, porque ele diz que o alicerce das nossas vidas seja o amor. E ele prossegue dizendo: a fim de... Por que eu estou orando para que o amor invada vocês? Para que vocês possam compreender com os demais santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conheçam através do verdadeiro amor quão profundo é o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e aí vocês sejam tomados pela plenitude de Deus. Vocês percebem? A pauta de Paulo é a nossa pauta. A listinha da oração de Paulo é a lista das nossas orações. A diferença é quão profundo Paulo é. E eu fico pensando, irmãos, será que não está na hora de rever as prioridades da nossa vida? Porque quando Paulo ressignifica temas que nós dioturnamente temos no nosso coração, mas ele aprofunda esses temas, será que não é hora de nós aprofundarmos também a nossa visão de mundo e aprofundarmos aquilo que estamos querendo na nossa jornada? É por isso, meus irmãos, que o desafio para nós hoje é orientações para uma vida cristã plena, e o desafio é rever as prioridades. Eu lembro, há uns anos atrás, quando eu estava no meu último ano de seminário, quando um professor nos desafiou a colocar uma lista de 10 prioridades para os próximos 10 anos. E eu lembro de montar essa lista de 10 prioridades. Quais eram as minhas 10 prioridades para os próximos 10 anos? Anotei numa agenda, e é interessante perceber como o nosso coração, se nós somos desafiados a colocar prioridades, o que vai ser expresso ali como prioridade. E eu gostaria de, nessa noite, desafiar a você, meu querido irmão da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, reveja as suas prioridades. Que a oração de Paulo se aplique na sua vida nessa noite, para que você possa ser um homem e uma mulher rico, mas do amor de Deus. Para que você seja uma pessoa poderosa, mas no agir do Espírito Santo. Para que você encontre casa, mas encontre em Jesus a habitação. E que você encontre o verdadeiro amor. Eu quero caminhar para o encerramento. E eu quero caminhar para o encerramento pensando em amor. Porque
Porque Paulo aqui ele vai apresentar ali nos seus dias uma forma de definir aqui na sua oração o amor que é meio tridimensional. E é difícil definir isso aqui, porque Paulo diz assim, a fim de compreenderdes largura, comprimento, altura e profundidade. Quando você coloca isso em medida, você dá um cálculo tridimensional de algo. E esse algo é o amor de Deus. Quando você entende a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, você percebe quão grande o amor de Deus é. Paulo ora para que a gente entenda isso. Mas deixa eu perguntar para você, você já parou para pensar sobre isso? É difícil pensar sobre isso, e com certeza, às vezes, nós precisamos de ajuda para nos auxiliar nessas definições, pelo menos para ser alguns insights que nos ajudam a entender. Tem um cantor cristão, um amigo particular, próximo, a quem eu tenho muito carinho, que é o Paulo César Baruch. E o Paulo César Baruch, no seu DVD Eletroacústico 2, ele compôs uma das músicas e lá, que fala sobre o amor de Deus, ele tem uma frase lá, e eu não sou o pastor Roster para cantar, viu gente? Então não esperem isso de mim, mas ele diz lá o seguinte, maior que o mais alto monte é o amor de Deus o Pai. Então ele começa a definir isso que eu acho interessante, ele diz, maior que o mais alto monte, altura, é o amor de Deus o Pai. Profundo como o oceano. Aliás, voltando ali no alto monte, o monte mais alto do mundo é o Everest, com 8.800 metros. É o maior monte do planeta Terra. Maior que o mais alto monte, é o amor de Deus. Legal. Profundo como o oceano. A ciência não conseguiu ainda calcular a profundeza do oceano. É interessante que não tem mecanismo que chega lá. Mas o Baruch diz, profundo como o oceano, sua beleza nos atrai. E ele termina dizendo, tão largo quanto o universo, como posso entender, um Deus assim tão grande, veio ao mundo por mim e por você. Eu gosto desse negócio dessa expressão que ele usou, largura, e ele aplica a largura do universo. Sabe que é um bom caminho para você pensar no tamanho do amor de Jesus por você? Tão largo quanto o universo. A oração de Paulo foi, compreendam a largura do amor de Deus. E eu gosto dessa possibilidade de pensar que o amor de Deus é maior que o universo. Bem, você já parou para pensar qual é o tamanho do universo conhecido e calculado pela ciência? Deixa eu dar aqui alguns dados para você entender um pouquinho do tamanho do universo. Já parou para pensar sobre isso? Deixa eu pensar com vocês um pouquinho sobre isso. Bem, para a gente ter uma métrica do tamanho do universo, precisa da velocidade da luz. A velocidade da luz ajuda a calcular o tamanho do universo. Olha que interessante. Mas para a gente falar sobre a velocidade da luz, para você ter noção da velocidade da luz, se você sair da Terra e for à Lua na velocidade da luz, você vai gastar 1 segundo. Então, da Terra à Lua, que é pertinho da Terra, na velocidade da luz, 1 segundo. Calculou? Da Terra no Sol, na velocidade da luz, dá 8 minutos. É mais longe um pouquinho. Então, da Terra à Lua, 1 segundo. Da Terra ao Sol, 8 minutos. É mais longe. Os cientistas calcularam qual é o tempo que leva na velocidade da luz para ir de uma ponta a outra do universo conhecido. Sabe quanto que é? A largura do universo conhecido? De uma ponta a outra, meus queridos irmãos, na velocidade da luz, você vai precisar de 93 bilhões, bilhões de anos para ir de uma ponta a outra do universo conhecido na velocidade da luz. Paulo orou dizendo que vocês conheçam a largura do amor de Deus. Eu quero terminar dizendo que o amor de Deus é mais largo, é maior e mais profundo que todo o universo conhecido. Quer uma prova disso? Paulo termina dizendo que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. Paulo termina apontando para Cristo, e se você quer
rever as suas prioridades e saber como é o amor de Cristo largo, como é o amor de Deus na sua largura por nós, esse amor que é maior que o universo. O meu convite para você nessa noite é: olhe para a cruz do Calvário. Ali o amor mais profundo que existe foi manifesto quando o Rei do Universo veio a este mundo, morreu a nossa morte, mas a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, está vivo, e um dia voltará para resgatar a sua igreja, para viver em glória com ele para toda a eternidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, orientações para uma vida plena, que em nome de Jesus você possa buscar comunhão com esse Deus eterno e grandioso, que em nome de Jesus você possa rever as suas prioridades. Aliás, é interessante perceber que amor foi o tema que Paulo aborda na sua oração. E na sequência, passada uma geração, quando Jesus vai escrever a igreja de Éfeso, ele diz: olha, vocês são bons doutrinariamente, mas falta uma coisa. Falta voltar ao primeiro amor. Reveja onde caíram e volte ao primeiro amor. Quem sabe nessa noite, uma igreja que já tem tantos anos, seja o dia de nós revermos as prioridades e voltarmos ao primeiro amor. Que Ele nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Te bendizemos, Senhor, pela Tua palavra, te bendizemos porque ela é rica. Essa é a verdadeira riqueza. Vivemos em um mundo de falácias que apontam para nós as riquezas dos homens como algo a ser buscado incessantemente. Nós aqui nessa noite queremos declarar, ó Pai, que queremos a riqueza de Cristo, do conhecimento de Cristo, da vida com Cristo em nossas vidas. Queremos, ó Deus, poder do Espírito Santo em nós. Queremos que Cristo habite em nosso coração e queremos, Senhor, com a graça do Senhor e por meio do Teu Espírito Santo, ter os nossos olhos abertos para entender a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Cristo Jesus por nós. E ao compreendermos isso, ó Pai, não nos deixe cair no mesmismo, ó Deus, que faz com que muitas vezes nos acostumemos com o sagrado, com o Senhor. Pois a segunda geração de Éfeso, ó Deus, era uma igreja firme, mas tinha perdido o primeiro amor. Senhor, tem misericórdia de nós. E por esta causa eu me ponho na presença do Senhor nessa noite e peço: nos ajuda, para que sejamos preenchidos pela presença do Senhor e que transbordemos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Seja a Tua bênção sobre a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, sobre cada irmão que está aqui nessa noite, aqui presente, aqueles que estão acompanhando online, que a Tua bênção seja sobre esses irmãos amados, que não puderam estar aqui fisicamente, mas estão acompanhando, ó Deus, esse culto e oram comigo nesse momento. Que a Tua bênção seja sobre essas famílias que nos acompanham pela internet. Que a Tua bênção seja sobre o Teu povo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.